perto do Rosário, na Argentina. E lá eles tiveram uma regulamentação recente. E, poxa, o sistema deles é muito simples. Cada cidadão pode ter até 6 pés, salvo uma necessidade maior, porque aí você tem uma necessidade de avisar, de recorrer. E as associações, dentro do próprio escritório da associação, têm direito a plantar 100 pés dos pacientes. Se a quantidade de pacientes passar dessa demanda, é feito um processo também. Ou seja, ninguém é preso por plantar cannabis lá. Só que diferente do Brasil, é que a gente tem outras situações, indústria, milícia, tráfico de drogas, lá eles conseguiram isso através da pressão. Simplesmente a população plantou e não quis saber. Chegou um ponto que não se tinha mais como combater aquilo. E foi resolvido. Agora a gente está com um problema muito sério, quando se fala em questão de substância, que a gente tem uma substância nova chegando na praça aí, ela é altamente letal. Só que essa substância já foi encontrada batizando a tal da maconha sintética, que eu acho que é Spice, o nome, se eu não me falha a memória. Ou seja, existe uma probabilidade de isso acabar sendo agregado em algum momento também na nossa planta, dentro de uma boca de fumo. E se a gente não tirar, não conseguir separar, ou seja, a gente não vai conseguir conversar aqui e resolver a questão das drogas no Brasil. Mas se a gente puder evitar que os meus filhos, que futuramente meus netos tenham que ir nesse local, a gente está desvinculando o local que ela tem acesso a todo essas outras substâncias que são muito mais perigosas. E existe sim aliciamento, existe sim amigo que desafia porque não é corajoso, porque isso, porque aquilo. Eu falo isso com princípio. Eu conheço da questão de substância, de droga e de enterógenos do lado A e o lado B. Só que comigo foi tudo invertido. Primeiro eu conheci o inferno com as drogas, para depois conhecer a salvação com as plantas de poder. Então, digo que o grande problema hoje, que a gente poderia já reduzir muito o dano da sociedade, é simplesmente que o Ministério da Saúde puxe para si essa responsabilidade, que na verdade é dele, que não é o caso de polícia. Isso, inclusive, vai tirar o peso sobre a questão da própria polícia, né? Porque acaba, como foi falado, se torna uma coisa elitizada, porque assim, a cannabis ela está legalizada, ela não está regulamentada. E vamos ser francos, a gente não está falando de óleo aqui, não está falando de rosinha, não está falando de pomada, de supositório, a gente está falando de flores, chegando na casa do paciente. Então, se tem condições de pagar, de fazer o trâmite da Anvisa, de contratar um advogado, eu tenho habeas corpus, entendeu? Eu tive que fazer isso pelo risco de ser preso. Mas quantos anos e anos e décadas eu fiquei escondido com medo de ter uma represária por cuidar da minha própria saúde. Ou, naquele momento, nem para cuidar da minha própria saúde. De repente, para não estar querendo pegar aquela substância que está banhada em sangue, sofrimento, em crime. Entendeu? No momento que eu sou um cultivador, eu me liberto disso. Então, assim, eu acho que uma das primeiras coisas que tem que ser feitas é se reconhecer que cultivador não é traficante, não é bandido. E se estipular um limite para que isso deixe de ser um problema, pelo menos até uma certa quantidade, da polícia e sim do Ministério da Saúde. Então, pronto, é isso. Do ponto de vista jurídico, o STJ já tem esse entendimento que é a área de saúde. O Ministério da Saúde, eles falam que é a Anvisa. Aí tem esse histórico que o colega ali colocou. Então, a gente entende que é isso. Está na hora, né, aproveitando esse momento que a gente está vivendo de país, de um novo governo, do Ministério da Saúde assumir para si, de fato, essa discussão e, através de uma formação de um grupo de trabalho, junto com a Anvisa e alguns outros atores, começar a discutir. Aí, nesse grupo de trabalho, provavelmente vão ter vários sub-GTs, né? Que vai ter um que vai trabalhar a questão farmacológica, o outro vai... Então, acho que, assim, seria um bolo de placa se vocês pudessem fazer isso.